Boa noite, meu povo. Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Mas se vocês estão aqui, tem alguma coisa acontecendo aí, algum processo. Gente, a minha mão tá manchada por causa do Palo Santo, a fuligem que eu defumi com o Palo Santo aqui, pra preparar essa mensagem pra vocês. Lembra daquele outro vídeo que eu falei pra vocês sobre é, ó, difícil a comunicação, né? Bom, enfim. Eu falei pra vocês sobre estar com nó na garganta, a língua embolada, essas coisas. Então, eu tô acessando novamente, né, essa energia de vocês, essa sensação de muita coisa pra falar, talvez ruminando muita coisa, né? Pensando o tempo todo na mesma coisa, em situações que vocês passaram, sentimento de dificuldade de expressão, né? Às vezes algumas questões com comunicação, alguns problemas em relação à comunicação mal entendida, atravessada, discussões, né? Coisas assim. Alguns de vocês podem estar tendo garganta inflamada ou alguma questão respiratória. Vocês podem me dizer nos comentários ou na DM como que essa leitura chega para vocês. Mas como eu falei para vocês nos stories, essa é uma leitura coletiva sobre o que aí dentro já morreu, mas você ainda não conseguiu aceitar. Você ou ainda não viu, não enxergou de fato, mas agora você vai enxergar com certeza. Ou você já enxergou, mas você está em algum tipo de negação. Me perdoem se tiver algum tipo de barulho, tipo, tanto meu, né, quanto de fundo. É porque eu e meu marido, a gente deu uma baixa na imunidade com essas chuvas, esse período frio. Aí a gente tá meio assim. Talvez vocês também possam estar experienciando isso, alguns de vocês. Queda de imunidade, às vezes procrastinação. Mas enfim, o tadinho tá com crise de rinite já há uns dias, tá? Então, perdão aí, vai relevando, por favor. Continuando. Eu vou precisar fazer algumas pausas para beber água também. Por exemplo, agora, um minuto. Voltando. O que que morreu aí já? Eu tô sentindo uma energia muito de resistência, sabe? O seu consciente resistindo à sua intuição, ao que você sente, né? Mas enfim. E aí eu pedi para que vocês escolhessem uma das três opções, né? Três. Uma das três opções. Um, dois ou três. Se você ainda não escolheu, você pode escolher agora. Pode ficar à vontade para você ver mais de um, tá? Se você sentiu que te chamou, né? A opção um, a opção 2, né? A opção 3. Você pode mudar de ideia. Aqui é permitido, tá? Tá tudo bem você mudar de ideia. Se conecte, peça a guiança. Eu vou ficar gaguejando um pouco nesse vídeo, como eu já falei pra vocês. Questão de comunicação. E eu vou precisar falar baixinho, então talvez seja um momento realmente de introspecção e de coisas um pouco mais densas, né? Pesadas e difíceis de engolir. Aquela verdade difícil de engolir, aquele fato, aquela memória difícil de digerir, aquilo que tá morto já e adoecendo a gente, né? Então, a energia de morte é tipo assim, não necessariamente literal, mas vocês podem ver algumas formigas aqui, né? Eu plantei algumas plantinhas novas, isso é normal, aparecer algumas formigas. Mas enfim, se apegar aos detalhes, né? Eu vou precisar falar baixinho e falar meio sério, né? Uma tiragem mais séria, de verdade. A minha voz pode estar um pouco alterada.
pelo nó da garganta, pela ansiedade, por causa dos eixos encostados bastante, sabe? Então, tem todas essas questões aqui rodeando essa leitura. Muito do que acontece comigo aqui, é importante que vocês saibam disso. Muito do que acontece comigo aqui na hora da gravação, antes, durante e um pouco depois também, tem muito a ver com a energia de vocês também. Porque quem tá aqui tá na jornada da lua. Se você não sabe o que é, você vai lá no Instagram, ou você pode me perguntar pela DM, pelo WhatsApp. Tem o coletivo, né? Jornada da Lua coletiva gratuita que vocês estão vendo aqui. É o que vocês estão participando. Tem também a individual, que é paga. Tem diferencial de preço, tá? É focado em mulheres. Tem preço para homens também, mas para homens é mais caro, tá bom? Para homem é mais caro. E tem também mulheres não prioritárias e mulheres prioritárias. São dois preços diferentes. Então, talvez valha a pena. De qualquer forma, a coletiva ou individual são 7 meses de acompanhamento com tiragens. Então, por exemplo, essa tiragem aqui faz parte da Jornada da Lua. Estamos no mês de corte. São 2 meses de corte, 2 meses de cura, 2 meses de base e um mês de caça. Vocês vão entender tudo. Em breve, é só vocês entrarem lá. Tem alguns vídeos. Eu vou continuar postando mais conteúdos. 7 minutos e 7 segundos. Desculpe eu tá meio tagarela, mas é aquela coisa, muita coisa pra falar, né? Mas também eu sinto que vocês precisam também se conectar um pouco. Eu tô sentindo um peso aqui no ombro, de gente que tá carregando muita coisa há muito tempo, né? Vocês que já passaram bastante coisa, porque assim, se vocês estão aqui nessa energia de Calunga pequena, né? Que é o cemitério, família do Caveira, então Exu Caveira, Laroyê, né? Primeiramente é Laroyê, Exu Caveira, João Caveira, Tata Caveira, Rosa Caveira, Caveirinha, né? Enfim, vocês sabem que quem carrega essas energias, né, tende a passar por processos bem densos, pesados, traumáticos. A gente sabe bastante o que é perda, o que é morte, seja literal ou simbólica, né, subjetiva, emocional. Sabe o que é traição, sabe o que é sentimentos e situações extremamente degradantes, de qualquer tipo, né? Que normalmente sofreram bastante na infância, adolescência, ou que passaram ou presenciaram, né, violências de vários tipos. Então, por isso que eu tô falando para vocês que essa tiragem vai atingir pessoas muito específicas. E é por isso que vocês estão tranquilamente vendo esse vídeo até aqui, porque tá ressoando, eu sei que tá. Mesmo que seja 2 pessoas, 3 pessoas, que essa mensagem precise chegar, pouco me importa. Só sei que eu preciso entregar essa mensagem a pelo menos 3 pessoas. E é interessante que vocês possam compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam ter esse tipo de experiência, esse tipo de guiança, ouvir esse tipo de conselho, de acordo com o que a pessoa se conectar. Eu fiz questão de não dividir em 2, como em outras ocasiões, eu dividi em 3, justamente para que as energias e as mensagens fossem realmente o mais direcionadas, específicas e reveladoras, também acolhedoras, o possível, né? Para que os guias de vocês, que estão muito presentes aqui agora, quem tem uma sensibilidade até para sentir tipo, por vídeo, pela tecnologia, de longe, né? Deve estar sentindo aqui que é um vídeo de energia bem densa, pesada. Não é ruim, é dos guias da gente. É uma energia que pra gente muitas vezes é difícil de digerir porque mexe com nossas sombras. Então, se você tá aqui, você tá fazendo um trabalho com suas sombras bem difícil, pesado, mesmo que inconscientemente, tá? Mas a partir de agora vai se tornar consciente. E se já foi, já tá sendo consciente da sua parte, que você tá olhando para sua sombra, olhando para as coisas feias e difíceis e traumáticas e, tipo assim, sabe? Os seus efeitos,
suas coisas grotescas, sabe? Seus erros, suas faltas, seu ego. Nossa, gente, aqui se deparar com o próprio ego, com certas verdades sobre nós, sobre pessoas que amamos, sobre nossa família, sobre nosso ciclo de pessoas, os lugares que frequentamos, as crenças que temos, religiosas ou crenças pessoais. Então, se já está consciente para você, vai ficar ainda mais, né? Porque se você está aqui, você está querendo um direcionamento, uma resposta, uma confirmação. Então, é isso que você vai ter aqui. E vai ser um vídeo extremamente longo e tá tudo bem. Se precisar dividir, eu vou dividir. Se for para postar tudo, eu vou postar tudo. Mas eu vou fazer tudo isso no horário estimado lá nos stories. Se você não acompanha lá, de vez em quando, inclusive, tem tiragens coletivas surpresa por lá, que fica só lá no story. Então, só quem viu naquelas 24 horas que vai ter aquele direcionamento. É bem específico mesmo. Eu gosto de ter esse contato com vocês, gente. Eu realmente me importo, eu realmente sinto daqui. Eu sei que eu tô sendo muito tagarela, mas eu sinto que tudo isso que eu tô falando eu preciso falar. Tem coisas que vocês precisam ou gostariam mesmo de saber sobre quem tá lendo, como é o processo. Eu tô trazendo aqui pra vocês, pra ter um contato um pouco mais direto, porque é isso que eu quero. Que essas 3, 4, 5 pessoas que seja, que vão ver isso aqui, possam se conectar comigo e eu com vocês. Porque a gente tem uma longa jornada aí. A gente não terminei de falar sobre a jornada da Lua, né? São 7 meses de tiragens coletivas, eu trazendo algumas magias, psicoeducação. Eu sou estudante de psicologia, eu atuo na clínica já há mais de um ano. Enfim, gente, vamos começar. 13. Perdão. 13 e 13 agora. 3 minutos e 13 segundos de introdução. Eu peço perdão aí se fui muito. Se estou sendo ainda, né? Muito prolixa, muito tagarela. Mas aí vocês vão ter que me aturar. Se vocês estão aqui é porque vocês gostam e estão se identificando. Enfim, é uma tiragem séria, mas a gente não pode perder a alegria, né? A gente não pode perder esse fogo que a gente tem na gente, essa luz, essa pureza mesmo, né? Que mesmo diante de tanto caos, mesmo diante de tanta coisa, existe uma pureza na gente, né? Tô falando de vocês também. Existe algo aí a se resgatar e a se cuidar, nutrir para que cresça, né? Vamos lá. Gente, eu vou pausar um pouco porque eu preciso tomar água, mas eu já volto, peraí. Para vocês que escolheram a opção de número 2, né? Eu já vou adiantando para vocês que o que vai ser lido aqui tem muito a ver com sexualidade. Sobre energia sexual, sensualidade. Eu não sei exatamente o que, mas essa é a energia de algo aí dentro na sua vida, na sua sexualidade, na sua vida sexual, no seu contato consigo, enfim, prazer, contato com o outro, intimidade. Tem alguma coisa aí que tá pegando, né? Mas é porque tem coisa que precisa sair. Tem coisa que precisa se acabar, tá bom? Eu já vou pedindo desculpa pelo barulho, por causa do ventilador. Eu precisei ligar o ventilador. Lembrando que se você sentir vontade de ver mais de uma opção, fique à vontade. Pode ser mais de um conselho, mais de um aviso, inclusive os 3, ou só um. Eu também vou estar falando baixo. A garganta tá pegando um pouco aqui, como eu falei no início. Enfim. Eu ainda não comecei com vocês, né? Na verdade, eu não embaralhei aqui. Mas, enfim. Uma energia geral
sobre como vocês estão em relação a isso. De fato, uma mensagem, uma mudança. Vocês têm procurado uma resposta que, pelo jeito, só tá chegando agora. Aí, uma resposta, uma clareza, o entendimento, a consciência sobre algo. Tinha alguma resposta que vocês até agora não estavam conseguindo acessar. Mas isso era porque realmente não era momento para você acessar, não era momento para você entender. Por algum motivo. Isso estava sendo bloqueado pela sua própria espiritualidade, pelos seus guias, pelo seu bem, sabe? Existe uma notícia, uma comunicação que vai chegar para vocês. Pode ser essa tiragem por si só, mas pode ser a tiragem e outros eventos que vão se suceder a partir do momento em que você está vendo essa tiragem, independente de quando seja, que vai trazer clareza sobre alguma situação que tem a ver com isso que já tá morto, tá? Então, tipo assim, se você queria uma confirmação, se você queria um norte, um direcionamento sobre alguma coisa que talvez você já tá se perguntando aí há um tempo, já tá na sua cabeça o que eu devo fazer, o que eu não devo fazer, por favor me dá um guia, um norte. Depois eu vou associar pra vocês em relação à sexualidade, tá? Eu vou entrar nisso de novo, mas vamos de passo em passo, de degrau em degrau. Minha dicção também não tá muito boa. Aquela história que eu falei, né? De ter coisas aí a se comunicar. Então, assim, tem alguma coisa que também, eu sinto aqui, ó, que tem alguma coisa que você tá precisando falar pra alguém. Que você tá meio que se impedindo, sabe? O bloqueio é interno. Você não tá tendo coragem de falar alguma coisa, de falar alguma verdade, de comunicar alguma coisa pra alguém. Ou você está se impedindo de acessar essa verdade, que talvez já esteja escancarada na sua cara, desculpa, mas realmente pode ser algo escancarado na sua cara, ou uma comunicação que você precisa fazer, um contrato que você precisa assinar, um papel, um documento que você precisa assinar e você está procrastinando, alguma papelada, algum estudo, algum trabalho, às vezes até TCC, coisas de faculdade, enfim, tudo isso pode ser remetido a essa carta da carta. É a carta, essa carta aqui. A montanha, a carta, o sol e o cachorro. Vai ser uma tiragem bem longa, tá? Mas enfim, saiba que a partir do momento em que você resolver isso aqui, que você passar por cima desses obstáculos autoimpostos, que é tipo a dúvida, será que eu faço isso, será que eu não faço? Dúvida de si mesmo, às vezes, falta de autoconfiança, será que eu consigo? Será que eu devo? Será que isso aqui é pra mim? Será que esse é o caminho? Se essa é a sua pergunta, será que esse é o caminho certo? Essa é a resposta pra você? Sim, vá. Tem uma ação que você precisa fazer. Para pessoas muito específicas aqui, tem alguma pessoa da família, algum parente muito próximo, ou um amigo, que tá com algum tipo de problema de saúde, ou até um bichinho de estimação, tá? Mas aqui tá dizendo que continue cuidando, que essa pessoa continue cuidando e sendo cuidada, ou esse animal, que as perspectivas são boas. Não abra mão, não fique desleixado por causa dessa notícia. Isso aqui não é diagnóstico, isso aqui não é previsão de saúde, de futuro, é a energia que está aparecendo aqui. Então, é necessário que se cuide da matéria, se é ela que está doente, certo? Mas, né, talvez você está procrastinando pegar um exame, fazer um exame, pegar o resultado de alguma coisa, fazer alguma prova, algum teste, enviar algum e-mail, enviar uma mensagem. Saiba que é necessário que haja comunicação, clareza
verdade. A verdade precisa imperar nessa situação. A sua verdade interna, né? Que as coisas vão se clarear, as coisas vão ficar mais leves, mesmo que seja difícil no momento, às vezes nem vai ser, tá? Mas você está sendo guiada, você não está sozinha, vai dar tudo certo. Você vai se sentir feliz, você vai começar a brilhar de novo, você vai ver as coisas, sabe? Tem alguma coisa que você precisa fazer que vai trazer brilho. Pode ser, por exemplo, se afastar de coisas que ofuscavam o seu brilho. Denso, né? Talvez tenha alguém, né, pegando aquela ideia da sexualidade. Talvez tenha alguma coisa que você precisa falar pra alguém. É. Eu acho que vai ser interessante todo mundo que vê essa aqui se sentir na intuição. Veja a primeira opção. Porque tem muito a ver, tá? Vocês vão ver logo de primeira por que eu tô falando isso. É quase uma continuação. Eu vou até colocar, vou escrever na primeira opção pra ver a segunda opção também. Se a intuição mandar, né? Eu acho que você. Eu acho que você acabou vacilando com alguém. Ou tá faltando com a verdade com alguém. Tem alguma situação que é importante que você fale a verdade. Que você seja sincero. Que você tire isso do seu peito, sabe? Tipo assim, essa expansão, essa explosão de algo que tá aí, que você tá segurando, segurando, segurando. Cuidado pra não levar isso pra, tipo assim, esse fogo aí, que tá queimando aí dentro, né? Às vezes você realmente está sentindo no seu chakra cardíaco ele queimando, ou no seu chakra laríngeo, que fica, o cardíaco fica bem no centro do peito e o laríngeo fica na garganta. Talvez você esteja sentindo mesmo uma sobrecarga, muita energia, né? Coisas que precisam ser ditas, feitas, atitudes que precisam ser tomadas, que vão trazer clareza, que vão trazer expansão, que vão trazer consciência. E às vezes é alguma coisa, algum segredo. Às vezes é você compartilhar alguma coisa feia sua com alguém, com algum amigo, ou com seus guias. Admitir alguma coisa com alguém que vai acolher, sabe? Ó, o cachorro aqui, o cachorro aqui. Alguém que vai acolher isso. Por exemplo, se você vacilou com alguém e você se arrepende e você não tem como, tipo, se desculpar com a pessoa, ou você não sabe como fazer isso, você pode conversar com um amigo, alguém de confiança, ou seus guias, sobre o que fazer sobre isso. Qual é a melhor atitude. Mas eu sei que alguma comunicação, alguma verdade, alguma revelação precisa acontecer. Senão as coisas vão continuar estagnadas, porque isso aí já tá, ó, apodrecendo. Você precisa se libertar disso, velho. Isso tá te fazendo mal. Provavelmente tá atacando sua saúde. Como falou na pilha 1 também. Esse aqui tanto é Exu quanto um homem, então provavelmente essa situação envolve sim um homem. Aí, ó, Exu, gente. Os caminhos, a encruzilhada, né? A rua e o homem, Exu. O malandro. Se você escolheu essa opção, com certeza tem alguma coisa aí da malandragem. Mas a energia masculina aqui, falando, né? Ó, a mulher também. Tem uma energia feminina, talvez seja você, talvez seja guia, mas enfim. Vamos voltar. Tá dizendo aqui, ó, uau, muita gente se apresentando. Tem algumas mensagens aqui.
deixar essa aqui. Opa, os guias falando. Seus guias estão comunicando aqui a necessidade urgente de um corte. E esse corte ele vem a partir de uma expressão, tá? Às vezes pode ter a ver, inclusive, tipo assim, cortar fofoquinha. Se você é o tipo de pessoa que acaba, tipo assim, caindo nessa tentação de ser uma pessoa fofoqueira, tipo assim, tudo bem a gente fofocar, sabe? Faz bem também, mas cuidado. Veja se você sendo justo, veja se cabe, cuidado com o que você fala, cuidado pra não voltar contra você, cuidado com inveja da sua parte também, ciúme. Acontece, gente, sem julgamento aqui. A gente precisa reconhecer mesmo essas partes podres da gente. Acontece. Se você tem inveja, se você tem ciúme, controle, se você é muito procrastinador, se você tem muitos traumas, cara, fazer o quê, né? O negócio é olhar pra isso e ver como é que se melhora. Então, nessa situação, é tipo assim, alguma verdade precisa ser revelada e você vai precisar ter força e coragem pra expressar isso e cortar isso pela raiz, antes que isso apodreça tudo, sabe? Antes que isso comece a corroer tudo, a roer mesmo tudo e acabar com as coisas bonitas que você tem e que estão pra chegar, sabe? Você também não precisa ficar se martirizando, o negócio é que você precisa se livrar disso logo, você precisa fazer isso com responsabilidade, com firmeza, mas você precisa agir. Às vezes tem alguma coisa em relação a fofoca e inveja pra cima de você também. Se você vê a pilha 1, a opção 1, você vai entender algumas coisas também, né? Se for uma continuação pra vocês, então aqui é sobre aquele grupo que eu falei pra vocês. Um grupo de pessoas, amigos falsos, pessoas que, tipo assim, na sua frente estão abrindo um sorriso, mas por trás estão metendo a faca mesmo, sem escrúpulos, saca? Então, assim, você precisa abrir os olhos também sobre as companhias, pode ser para alguns de vocês. Pode ser para alguns de vocês. Deixa eu ver aqui. Aqui. Essa é a chave, gente, da situação, é a comunicação, é o acesso à informação. Olha a mulher de novo, gente, loucura total. Vocês viram que eu, né? Cuidado com quem você deixa acessar a sua vida. Cuidado com quem você deixa acessar o seu conhecimento, sua sabedoria, suas coisas bonitas, os seus sonhos, o seu jardim, as suas conquistas, a sua casa, inclusive. Cuidado com as pessoas que você dá acesso à sua casa. Talvez esse homem seja alguém que vai muito na sua casa. Talvez vocês morem inclusive perto, na vizinhança, então ele pode ir andando. Vocês não moram longe, pode não ser andando, tá? Mas ele vai bastante na sua casa, esse homem. Se não tiver nenhum homem que realmente acessa muito sua casa e esse não for algo específico pra você, então esse aqui tá reforçando a ideia. Tem dois caminhos, tá? Pode ser um, pode ser outro, pode ser os dois, gente. Por favor, vocês entendem como é que funciona aqui, estão entendendo, né? São muitas coisas específicas e outras coisas muito gerais. Mas enfim, dois caminhos. Ou é sobre a presença de um homem e de pessoas, às vezes homens, mas tipo assim, que vai pra sua casa, que você se alia, o acesso que você dá à sua vida e que tipo assim, isso tá trazendo fofoca, coisas negativas, sabe? Que você precisa cortar. Talvez seja o momento de você ficar mais em casa mesmo, mas não de se estagnar, continuar fazendo suas coisas, mas observando mais suas companhias, sabe? De olho mais aberto. E para outros de vocês, se esse não for o caso, né? É a presença muito forte dos guias e a proteção deles a partir do seu comprometimento. Quando você dá o acesso aos seus guias, à sua vida, às suas emoções, aos seus caminhos, à sua casa,
às suas escolhas, quando você se alia à chave que eles dão para vocês, quando você acredita, quando você abre a sua mente, a sua casa, o seu corpo, a sua energia para eles atuarem, é aí que eles atuam com mais força. E é aí que eles conseguem proteger, guiar, curar com mais efetividade, né? Eles vão continuar fazendo o trabalho deles, mas quanto mais acesso você dá, quanto mais abertura você dá para eles trabalharem, mais eles vão conseguir efetivamente trabalhar. E isso precisa se aliar a muita verdade, né? Então você precisa ser verdadeiro com você, com seus desejos. Tem alguns de vocês aqui, por exemplo, que desejam um homem. Tem alguns de vocês que podem estar numa encruzilhada entre dois homens ou duas pessoas, e entre elas provavelmente um homem. Alguns de vocês estão longe de um homem, estão com saudade. Ele pode estar vindo na cabeça de vocês. Para alguns de vocês, a partir do momento em que vocês cortarem, vocês vão conseguir encontrar novos ciclos, novas relações e novas formas de conforto, novos lares, sabe, em outros lugares, em outras pessoas. Primeiro você precisa encontrar conforto em você mesmo. Lá no que está profundo, você precisa trabalhar os seus medos, tudo que é mais cru, tudo que é mais selvagem, grotesco, profundo, animal, primitivo, tudo que é feio, talvez negativo, a necessidade de controle, essa coisa de você acabar falando demais, seja falando coisas erradas, aquele negócio de fofoca, ou talvez falando demais para pessoas erradas no momento errado, em espaços errados, que não vão te acolher, ou que não vai ser produtivo, vai te atrapalhar, não vão ser pessoas que vão vibrar por você, vão ser pessoas que vão te sugar e às vezes até querer o que você tem, acesso ao que você tem, sabe? Então cuidado, não saia falando qualquer coisa. Estão falando para você ficar mais em silêncio, observar mais, falar menos, se expressar apenas nos momentos em que existe segurança para isso, conforto. Então, assim, lembra daquela verdade aqui? É para uma pessoa que ela precisa ouvir. Para quem não precisa ouvir a sua voz, vamos dar uma segurada aí na língua. Eu entendo. Também sou uma pessoa muito linguaruda e aprendi isso na marra. Então, assim, antes que vocês aprendam ainda mais na marra, já tá demais, né? Mas vamos lá, falta uma carta aqui. Que carta é essa? Uau! Tá, beleza, 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 beleza. Me fale mais sobre essa cruz aqui. Gente, fala sério, né? E o cavaleiro também tá no fundo há um tempo aqui. Eu vi em algum lugar. Não vou achar agora. Mas eu vi ele. Ok. Vamos lá. Vamos ver aqui as possibilidades, gente. Eu falei pra vocês que esse vídeo ia ficar longo, que ia ser algo bem extenso, mas enfim. Existem algumas possibilidades, né? Veja aqui bem onde está posicionada a mulher e onde está posicionado o homem. Eu vou ler aqui, para caso você se identifique como uma mulher ou mais pro feminino. Gente, não tá dando pra mostrar direito, né? Tá tudo torto aqui.
Eu vou trocar de lugar esses aqui. Desculpa, porque eu tava olhando pra mesa, eu não tava prestando atenção muito na câmera. Erro meu. Prestem atenção, né, na posição. Isso aqui não é uma mesa real. Não é um grande tablô. É só uma leitura aí que eu tô fazendo. Tô vendo aí o que eles estão me passando. É um desafio, né? Tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, eu imagino. Mas tá. Vamos pra historinha aqui, tá? Eu vou contar a história de dois personagens aqui. Se você for uma mulher, se identificar mais pro feminino, leve em consideração o que eu contar sobre ela. Se você for um homem, se identificar mais pro masculino, leve em consideração o que eu falo sobre ele. Ok? Essa mulher, ela carrega um grande peso. Gente, eu vou precisar pausar para beber água de novo. Voltando, gente, eu realmente gostaria de trazer uma qualidade melhor de filmagem. Logo mais eu vou trazer, mas é o que tá dando para fazer aqui. Vamos lá. Essa linha aqui, a gente já entendeu que é uma linha de condições. Existe uma condição para que algo aconteça, né? Para que essa chave se vire, para que você encontre um destino, algo que é destinado. Ok. Tem bastante informação aqui. A gente já viu que existe um comportamento que você precisa cortar e outro que você precisa começar, né? A partir desse corte, o que você colhe? Você colhe movimento, você colhe controle sobre... Perdão, controle sobre a situação. Um minuto. Você colhe controle sobre a situação, mas é necessário uma ação, e uma ação firme, uma ação determinada. Se você estava tendo muito problema ou está tendo muito problema com exaustão, cansaço extremo, muita raiva, muita irritabilidade, agressividade, muitos incômodos, muito ciúme, muita inveja, muitos sentimentos assim, né, que são bem difíceis de lidar, muito ódio, né, a partir do momento em que você corta as asas dessas coisas, né, que acabam te dominando, você corta o domínio delas sobre você, você colhe movimento. Quando você entende a mensagem, quando você consegue compreender a mensagem que está sendo passada aqui, que vai ser passada nos próximos dias, provavelmente, vai ser coisa muito rápida. É uma energia muito rápida, você precisa agir rápido, as coisas vão acontecer rápido, porque é aquela coisa que eu falei sobre explodir, né? As coisas vão blá 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 blá. Especialmente se você reprimir ainda mais. Aqui tem muitas coisas reprimidas, né? Se você reprimir ainda mais, as coisas vão acabar saindo do controle. Então, para que as coisas se mantenham no controle e da melhor forma, de uma forma guiada, de uma forma destinada, que vai ser mais tranquila, sabe? Vai ser menos dolorida. Não vai ser na tora. Não vai ser naturalmente. Entendeu? Então, pega essa foice aí, entendeu? Ó, galera aí que tem relação com Ogum, tá? Esse aqui tá falando total de Ogum. Ó, a lança na mão dele, a foice, a ferramenta na mão dele. A chave tá nas suas mãos, a ferramenta tá aqui. Você já tem as coisas necessárias. Basta você fazer, basta você se comunicar, basta você falar a verdade, basta você ser sincera com você, com o outro. Então tá. Tem esse homem aqui super indeciso, que não toma uma resolução, né? Que, tipo assim, tem mudanças para acontecer, mas ele fica preso no passado, nessa dor. Ele fica preso nas dificuldades, né? Nos pesos e nas culpas do passado, e assombra esse homem.
E o que ele fez, o que ele deixou de fazer, as escolhas dele, fica ruminando aí na cabeça dele. E aí tem essa mulher que tá completamente compromissada com, com o, o que ela precisa fazer e a conexão dela com os guias dela. Mas também, como eu falei pra vocês, existe o cuidado de quem entra na sua casa, quem tem acesso a você, às suas coisas, ao que está acontecendo na sua vida. Cuidado para não misturar muito a esfera pública da privada. Então, vamos ver aqui. Gente, é muita informação mesmo, tá? Que doideira. Para vários de vocês, vocês vão precisar se conectar diretamente com o Exu de vocês. Se vocês estão pensando em mudar de casa, mudar de assim, como é que se fala? De vizinhança, né? Talvez você não esteja muito confortável com como você está vivendo hoje, ou onde você está vivendo hoje, quem mora com você, né? Que eu acho que você não mora só, mas você está no caminho de morar só. E se você mora só, mais atenção ainda sobre quem entra na sua casa, tá? Talvez você esteja já morando com um parceiro, se você for uma mulher. Ou você já tem uma relação em que essa pessoa habita muito a sua casa. Então tem alguma coisa, nesse caso aqui, tem alguma coisa que você precisa falar pro seu parceiro. E isso vai causar mudanças nos rumos dessa relação. E veja, não é que vai dar ruim, tá? É tipo assim, independente do que sair disso, vai ser o melhor. Pode ser algo que vai, inclusive, renovar a relação de vocês, se vocês tiverem em relação. Que vai renovar, que vai dar novas perspectivas, que vai acender algo dentro de vocês. Porque algo foi revelado, você trouxe alguma verdade. Às vezes é aquela coisa de tipo assim, você precisa contar alguma coisa. Não é que você fez alguma coisa de errado, mas é que tem alguma coisa dentro de você que você precisa comunicar. Às vezes é desabafar só. E aí vocês conseguem se conectar. De alguma forma, essa conversa vai fazer com que vocês se conectem ou se desconectem completamente. A questão vai depender desse homem. Porque o peso está com ele. O peso vem com ele. Ele vai precisar trabalhar esse peso. Porque tem peso aí que você precisa tirar? Tem. Mas é como se você já tivesse trilhado um caminho muito mais longo do que ele. Então, assim, se ele não souber administrar esse peso que vem com ele, toda essa indecisão, se ele não decidir, ó, agir, tomar uma decisão, comunicar alguma coisa, ser sincero, ser verdadeiro, se ele não for verdadeiro, não conseguir lidar com essas coisas aqui que são traumas, que são pesos, que são, né, medo, ciúmes. Se ele não souber trabalhar com isso aqui e projetar em você, isso vai ser cortado. Se você já está decidida que você vai cortar, então ele vai mostrar as caras. Se ele não já tinha mostrado, né? Vai mostrar as caras. E aí isso é o destino, isso é o melhor que pode acontecer para você. Se você for um homem, mesma situação. Talvez você esteja em alguma situação com uma mulher. E, gente, isso aqui também pode ser sobre amizade. Isso aqui também pode ser
sobre família, sobre trabalho. Isso aqui vocês coloquem, não é só romântico não, tá? Eu tô falando várias possibilidades aqui. Mas que a questão aqui é entre um homem e uma mulher. Se é uma questão romântica, sexual, se é uma questão de amizade, talvez possa ser uma questão de amizade colorida, ou o que chamam de situationship, né? Aquela coisa que você... É uma situação aí, né? Um rolê aí, vocês estão, né? Tipo, tem compromisso, não tem compromisso, tamo na pista, não tamo na pista, fica com outras pessoas, ou fica só a gente, somos monogâmicos, somos não monogâmicos. Mas parece que se for esse caso, a mulher tá bem compromissada, tá bem afim, é tipo assim, se você for, vamos, né? Mas eu tô aqui na pista também, cuidando das minhas coisas. E esse homem tá aqui, cheio de dúvida, assombrado pelo passado. Amore, acorda, né? Se você for esse homem aqui, acorda, muda, porque ainda há tempo. Se for você aqui, ainda há tempo de você, tipo assim, salvar essa conexão, essa relação, essa união ou essa amizade, sabe? Tipo, se você não fizer alguma coisa, se você não agir rápido e, tipo assim, cortar completamente todas essas coisas que fazem tanto mal a você e a ela, a espiritualidade vai cortar. Se você decidir agir a tempo e parar de machucar vocês dois, e ela também parar de se machucar, se a natureza dessa relação, que talvez não esteja muito legal, ou simplesmente esteja distante, confusa, caótica, ou enebulada, muito fria, distante, sem muitas certezas, com muitas dúvidas, às vezes até desconfiança mesmo. Eu não tô vendo nada aqui de tipo traição, sabe? Se tem alguém aqui ficando com outras pessoas, ou é consentido, ou simplesmente vocês não tiveram acordo nenhum. Conversado. Tenso, né? Então, assim, meio que tá nas mãos desse homem aqui. Ou ele muda, ou vai ou rala. O tempo tá passando, o tempo tá curto, as coisas vão mudar. Se você não agir, a fila vai andar. Ela vai ter que se priorizar. Tudo são escolhas. Mas você não fique parada esperando não, viu? Vai fazer seus corre, vai se comprometer com sua espiritualidade, vai trabalhar, vai fazer seu dinheiro, vai criar sua independência. Não fique esperando. Você precisa, tipo assim, determinar até que ponto isso é saudável. Essa espera, até onde você vai esperar, qual é o seu limite. Converse com você mesma sobre os seus limites para você não cair nos mesmos ciclos, tá? Às vezes a gente fica caindo nos mesmos ciclos e se retraumatizando, cara. Os seus guias estão mostrando isso já há um tempo. Seja você, qualquer um. Seus guias estão mostrando isso há um tempo já. De novo aquela coisa de, tipo, provavelmente você vai, em breve, né, se mudar. Ou você quer muito se mudar. E tem como, você pode agir sobre isso, é possível. Ou uma viagem que te traz muito, que te traz muito conforto, né? Mas que talvez você tivesse que abrir mão de algumas coisas. Independente de ser viagem ou mudança, você vai precisar abrir mão de algumas coisas, você vai precisar cortar algumas coisas, alguns pesos, se livrar de algumas coisas. Tem muito trabalho a ser feito, tá? Então, que essa mulher não fique com todo o peso do mundo, né? Todo o peso dessa relação, dessa situação.
porque isso prejudica o seu caminhar, isso prejudica o que você precisa conquistar, o que você precisa fazer, seu movimento, sua determinação, isso suga a sua energia, né? Se você só se concentrar nesse peso, tem outras coisas para se concentrar. Portanto, a chave também está nas mãos dessa mulher. Se ela decidir que basta, basta. Se ela decidir que vai ficar, ela vai ficar. Que vai esperar, ela vai esperar. De qualquer forma, é importante que vocês se cuidem. Porque tem muita coisa aí que vocês estão negligenciando em vocês, na relação, seus limites, coisas internas. Loucura, né, gente? Se vocês sentirem necessidade de fazer uma tiragem individual, fiquem à vontade. Às vezes, para alguns de vocês, só essa tiragem coletiva já vai ser mais do que suficiente para entender tudo. Para alguns de vocês, talvez venham mais algumas dúvidas que vão ser naturalmente, elas vão ser sanadas. Mas sim, realmente muita ansiedade, muita dúvida, muito conflito interno, muita culpa, presos nos pensamentos e nessa nuvem, nessa incerteza de tipo, o que está acontecendo, o que essa pessoa sente, o que eu estou fazendo, o que eu quero, o que não quero, o que eu faço. Será que eu vou machucar aquela pessoa? Será que essa verdade que eu vou trazer ou essa comunicação vai trazer conflito, vai trazer briga, vai trazer separação ou vai trazer união? Mas novamente, né, a chave aqui. A chave é você acreditar no seu poder, que você pode, que você tem como se adaptar a isso, que você tem como passar por isso, que você tem como se comunicar, a língua da cobra, que você tem como ter essa destreza, essa malandragem de comunicar isso, que você pode. Em relação à sexualidade, gente, pode estar falando de um desejo oculto, um desejo que não é bem explorado, uma sexualidade que, inclusive, se vocês estão numa relação, pode estar tendo problemas, né, na vida sexual de vocês com o parceiro, parceira de vocês com os parceiros. Vocês precisam realmente seguir a intuição e se conectar mais com o feminino de vocês, você sendo mulher ou homem. Essas mudanças que chegam, elas trazem uma mudança, um poder muito grande, sabe? Sobre o erotismo, magnetismo, sexualidade, desejo, atração. Às vezes essa conversa também é sobre o que você deseja fazer sexualmente que você nunca conseguiu falar. Ou o desejo de viver, perdão, o desejo de viver certas coisas. Às vezes tu é lésbica, né, e tu tá se prendendo a uma relação com um homem, mas tu gosta mesmo de mulher, fia. Pra alguns de vocês, sim. Ou às vezes você, por exemplo, é bipan e tá sendo um momento em que vai ser melhor você começar a procurar parcerias e companhias femininas. É uma energia super feminina aqui. Você precisa cuidar muito da sua autoestima. Celebrar suas conquistas, celebrar as mudanças, celebrar o que você, até onde você chegou até aqui, independente do que você passou. Se você viu a opção de número 1, ou você vai ver isso novamente, mas se você chegou até aqui é porque você precisava mesmo. Ó, pra alguns de vocês vão precisar fazer macumba, tá? Já tô avisando, vai ter que fazer feitiço, vai ter que fazer entrega, enfim. Aí é vocês com a espiritualidade de vocês, tá? Pra abrir os caminhos, limpar, enfim, muitas coisas, né? Muita mudança. Informações mais individuais, vocês podem procurar a leitura individual comigo no Instagram ou no WhatsApp.
Mas enfim, se você tá aqui, você tá alinhada a essa energia. Se você tiver mais alguém que você acha que possa se interessar, você pode comentar com essa pessoa. Fica ligado no Instagram. Lá de vez em quando tem inclusive tiragens que só as pessoas que veem os stories vão ter acesso àquelas informações, aquelas mensagens. Também posto conteúdo nos rios. Enfim, gente, é uma tiragem gigantesca, né? Eu tô bem cansada. Então eu espero que possa ter ajudado aí. Não esquece de deixar uma curtida, um comentário, um feedback, comentar sobre esse trabalho com alguém. Enfim, uma troca justa por essas informações gratuitas que vocês receberam. Eu agradeço muito a presença de todos vocês, encarnados e entidades, forças, energias que guiam, né? E eu amo vocês, tá? Eu tô aqui com vocês, tô aqui cuidando de vocês, nunca esqueçam disso, tá? Espero que, ó, as nuvens de novo, espero que toda essa... Ai, gente, o sol chegando pra afastar essas nuvens. Reconheçam que já tá bom, tá? Reconheçam a luz que vocês têm e se ancorem nisso. Não esqueçam que essa é a solução, essa é a chave. Vixe Maria, vale a minha Nossa Senhora, mostra uma carta boa aí, pelo amor de Deus. Pronto, é uma carta boa, maravilhosa, inclusive. Poder pessoal, sexualidade, expressão, adaptabilidade. Já falei sedução, sensualidade, fala, comunicação, manipulação também, né? Mas sobre poder pessoal e magia, oh my god. Ocultismo, coisas ocultas. Ai, gente, é isso. Senão eu vou ficar aqui pra sempre. Enfim. Cheiro da bruxa e até mais.